Eu vou fazer uma apresentação, então, aqui, breve, né, uma abertura. Eu sou a Daniele, eu vou ser mediadora da roda de conversa sobre violência doméstica e feminicídio, que faz parte do segundo Mulherio das Letras Paraná, que homenageia a poeta negra paranaense Laura Santos. Inclusive, amanhã vai ter um bate-papo com a mediação da Ana Paula Almeida, no canal do Mulherio das Letras, no YouTube, sobre ela. Eu quero agradecer a presença das mulheres convidadas, da Marina Stuck, da Elaine Caparrose, da Maria Letícia, né, todas as pessoas que estão aqui conosco, que fazem parte de institutos, organizações, enfim, todo mundo que está aqui participando da nossa roda agora. Falando um pouquinho do Mulherio, o Mulherio das Letras é um coletivo feminista literário que apoia, divulga, promove a visibilidade das artes e dos textos escritos por mulheres residentes no Brasil e no exterior também. Ele foi criado em 2017 e conta com a adesão de mais de 6 mil mulheres. O Mulherio das Letras também se propõe a discutir as questões que fazem parte das realidades das mulheres nas áreas social, da arte, da cultura, da história, da política. Eu acho que é importante a gente reforçar que é inegável que a violência contra a mulher, e a gente pode usar outras categorias também, como violência de gênero, né, é um problema de saúde pública, né, é um problema social e político, e que devemos denunciar os casos de violência contra as mulheres. Esse fenômeno social, ele acabou se tornando evidente por conta das lutas feministas e também da criação de dispositivos de apoio e proteção das mulheres. Isso também escancara a necessidade de políticas públicas para combater as violências e evitar os feminicídios. Eu tenho aqui algumas estatísticas que eu acho que são importantes para a gente fundamentar essa nossa roda. Um levantamento sobre violência doméstica durante a pandemia de Covid-19, divulgada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, diz que os casos de feminicídio entre março e abril de 2020 cresceram 22,2% em relação ao ano de 2019. Tem também dados do Atlas da Violência IPEA de 2019, 4.936 mulheres assassinadas no ano de 2017, o maior número em 10 anos, cerca de 13 mulheres por dia. Entre 2007 e 2017, houve um crescimento de 30,7% no número de feminicídios no país. Dessas mulheres mortas, 66% eram negras. De 2007 a 2017, a taxa de homicídio de mulheres negras cresceu 29,9%, e a taxa de homicídio de mulheres não negras cresceu 4,5%. Então, é muito importante olhar as violências considerando os marcadores sociais da diferença, né? Gênero, orientação sexual, classe, etnia, porque é fundamental para a gente poder refletir e trazer alternativas de combate das violências e vivenciadas pelas mulheres e os feminicídios também, a partir das realidades, né, das necessidades e das possíveis condições de vulnerabilidade das mulheres. Entre 2012 e 2017, os homicídios de mulheres dentro de casa cresceram 17,1%. Né? Agora, dados do mapa da violência 2015. A residência é o local privilegiado de ocorrência da violência não letal de agressões contra as mulheres. 71,9% dos casos. A violência não letal, agressões, né, contra as mulheres. 71,9% dos casos. Então, diante da importância e da urgência desses temas, mas sobretudo diante das dores e das mortes das mulheres, vamos debater violência doméstica e feminicídio no segundo Mulherio das Letras Paraná. Para isso, né, para nossa roda, temos conosco a Elaine Caparrose, ativista dos direitos das mulheres e liderança das mídias sociais do projeto Justiceiras, que fornece apoio para as mulheres vítimas de violência doméstica. Maria Letícia, médica legista, feminista, vereadora em Curitiba e fundadora da ONG Mais Marias. E Marina Stuck, doutora em literatura, atriz, diretora de teatro, dramaturgia, roteirista, diretora de cinema e fundadora do projeto Aqui Não Tem Cala Boca. Tá? Antes de eu passar para as nossas convidadas, só vou explicar rapidamente como é que vai funcionar a nossa dinâmica aqui. As convidadas vão falar, então, quem não estiver falando, por favor, desative o seu microfone. Então, você pode deslizar o mouse aqui, botar a mão na tela que vai aparecer o iconezinho do microfone e você desativa. A gente tem um chat lá em cima, né, no canto superior direito, tem um iconezinho com textinho, você clica ali e você pode fazer a sua inscrição
para fazer perguntas, apontamentos, enfim, né, o que for o que você quiser, para depois das falas das nossas convidadas, as pessoas puderem se manifestar e contribuir com a roda, ok? Então, por favor, eu queria começar com a Elaine Caparrós. Elaine, muito obrigada mais uma vez pela presença, e agora o espaço é teu. Oi, Daniele, tudo bem? É um prazer estar aí com vocês, com essas mulheres, né, super empoderadas aí que estão ajudando, né, nessa rede de proteção, a Maria Letícia, a Marina Stuck. Um prazer estar aí com vocês. Meu nome é Elaine Caparrós, como você falou, eu sou ativista, né, do combate à violência doméstica. Hoje eu assumo a liderança das mídias sociais à frente do projeto Justiceiras e também estou me capacitando para dar atendimento às mulheres que passaram por violência doméstica, né? E hoje eu aceitei o convite para participar aqui com vocês. E eu escolhi um tema, eu não sei, não ficou combinado o que nós poderíamos falar, o que cada uma iria falar. Eu até gostaria de ter feito os slides, mas foi tudo meio corrido, né? Então eu gostaria de falar sobre, se é que você me permite, não sei se está no... sobre as medidas integradas de prevenção e o papel do Estado, porque eu acho que é importante, né? Uhum. A responsabilidade da prevenção à violência doméstica e familiar, simultaneamente, fica entre o Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, através de uma integração operacional com áreas de segurança pública, assistência social, saúde, educação, trabalho e habitação, né? E tiveram algumas inovações no sistema jurídico e legislativo, que determina que a violência doméstica contra a mulher independe da sua orientação sexual, então não importa isso, né? Que a mulher somente poderá se retratar na representação perante um juiz e que ficam proibidas as penas pecuniárias de multas isoladas ou cestas básicas, né? As mulheres vítimas de violência doméstica, elas podem ser notificadas dos atos, em especial do ingresso e saída da prisão do agressor, até pelo WhatsApp hoje em dia, por causa dessa dificuldade da pandemia, né? Assistência jurídica à mulher deverá estar acompanhada de advogado, ou defensor, né, em todos os atos processuais, e a obrigação de informação e encaminhamentos para serviços de assistência judiciária. Eu fiz questão de escrever para não esquecer de nada, né? Também prevê a competência do foro do domicílio da vítima de violência doméstica e familiar para ação de divórcio, separação judicial, anulação de casamento e reconhecimento da união estável a ser dissolvida, facilitação do acesso à justiça. Então, muitas coisas foram... melhorando, né? Ajudando, apoiando essas mulheres que sofrem de violência doméstica, né? Ficou determinada a intervenção obrigatória do Ministério Público nas ações de família, em que figure como parte a vítima de violência doméstica. Estabelecer também a prioridade de tramitação dos procedimentos judiciais, né, em que figure como parte vítima de violência doméstica, né, as medidas que obrigam o agressor, que também acho que é muito importante isso, a suspensão de posse ou restrição de porte de armas, com a comunicação ao órgão competente. A outra medida é afastamento do agressor do lar, do convívio ou o local de convivência com a ofendida. A proibição do agressor de se aproximar da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, com fixação de limite mínimo de distância, que seria a medida protetiva, né? A proibição do agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e as testemunhas de agressão. A proibição do agressor de frequentar determinados lugares, como a casa ou o trabalho da ofendida. E a restrição ou suspensão de visitas do agressor aos dependentes menores, né? Ouvida a equipe de atendimento multidisciplinar ou serviço similar. Prestação de alimentos provisionais ou provisórios, comparecimento do agressor a programas de recuperação e reeducação, acompanhamento psicossocial por meio de atendimento individual ou em grupo de apoio. E também tem as medidas protetivas à ofendida. Encaminhamento da ofendida e seus dependentes ao programa oficial ou comunitário de proteção,
determinação da recondução da ofendida e seus dependentes ao respectivo domicílio após o afastamento do agressor, a permissão do afastamento da ofendida do lar sem prejuízo dos direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos, porque muitas mulheres não sabem os direitos que elas têm quando elas sofrem, né, uma violência, né? Então, eu estou fazendo um resuminho bem rápido, né? Elaine, tu tens uma grande preocupação com essa questão das medidas protetivas, né? Quando a gente Sim. Conversou, tu já falou, tem um lugar muito importante no combate das violências contra as mulheres, né? Sim, com certeza. A determinação da separação de corpos, determinação da matrícula dos dependentes em instituição de educação básica mais próxima do seu domicílio ou a transferência deles para a instituição, independentemente de consulta prévia sobre a existência da vaga. Então, todas essas medidas já são determinadas para as mulheres, né, que sofrem uma agressão, são vítimas de violência, né? A medidas de proteção patrimonial e assistencial, que protege o patrimônio da mulher vítima, né? Abrigamento na ausência de vagas de casas de abrigo ou de acolhimento provisório em vaga requisitada na rede hoteleira. Isso acabou de sair agora, recentemente, né? Onde o Estado pode requerer fazer Espera aí que eu vou só para sancionar da Lei 8.927, onde o governo do Estado está autorizado a requisitar administrativamente hotéis, motéis, pousadas e outros estabelecimentos de hospedagem para acolher mulheres vítimas de violência doméstica e seus dependentes durante a pandemia, sendo que a manutenção, esse abrigamento, né, vai ser com a concordância da mulher, obviamente, né? Fora isso, tem manutenção do emprego da ofendida, se ela por 6 meses, então, se ela for agredida, ela tem essa manutenção do emprego, em caso de necessidade de afastamento do local de trabalho. Tem acesso prioritário à remoção quando a ofendida for servidora pública. Inclusão da mulher em situação de violência doméstica no cadastro de programas assistenciais do governo. Quanto ao processo judicial, né? Prisão preventiva, crime de descumprimento de medidas protetivas, ativo, judiciário e legislativo. O que eu queria dizer sobre esse abrigo temporário, né, onde o governo requisita administrativamente hotéis e tal, para as mulheres, eu acho que é um grande avanço, eu acho que é muito importante, mas eu gostaria de dizer que eu acredito que as nossas leis e o julgamento desses agressores teriam que ter penas mais rígidas e que eles não pudessem pagar uma fiança e ficarem livres, porque se eles fossem presos, nada disso precisaria acontecer, né? Ou, por exemplo, o agressor tem uma medida protetiva, né, para a vítima. E aí ele coloca uma tornozeleira, ela fica com token, sendo que nem todas estão tendo essa possibilidade, né? E ele fica livre. E ele pode muito bem quebrar essa medida protetiva e voltar e fazer coisas piores para essas vítimas, né? Então, a minha opinião é que as leis precisam ser mais rígidas, as punições têm que ser mais severas para prender os agressores, que daí não precisaria mais nada disso, nem requisitar os abrigos, nem determinar medidas protetivas, não é verdade? Era simplesmente prender, e eu não consigo entender onde que teria que, o que precisa, o que tem que ser feito para as pessoas, né, chegarem nesse ponto. Que é um trabalho complexo, né? Porque tem que ter toda uma estrutura legal, né? Política, e também tem que ter um trabalho de construção, desnaturalização das construções de gênero, né? Exatamente. Enfim, eu não sei se posso ficar falando mais coisas, né? Sim. Então, eu estou, por exemplo, sobre as características da violência de gênero, né, que é um caráter cíclico da violência, decorrente da dificuldade de rompimento de relações afetivas, né, porque às vezes a mulher já está sofrendo violência e ela não rompe
essa relação, né? Então, a reiteração da violência em médio prazo, cerca de 41% dos agressores voltam a praticar a violência contra as vítimas no período de 30 meses. Então, infelizmente, né, aquela resistência em denunciar, as mulheres têm, por medo do agressor, 74%, dependência financeira, 34%, preocupação com a criação dos filhos, 34%, vergonha da agressão, 26%, mulheres que têm medo que não vai existir punição para o agressor, 23%, e outras que acreditam que vai ser a última vez que o agressor vai fazer esse tipo de coisa, né? São 22%. E algumas que não conhecem os direitos que elas têm, são 19%. Tendência de reconciliação, caráter potencial letal na evolução do ciclo, né? A frequência, a intensidade da violência, e sempre vai aumentando, aumentando. Aí também tem sobre as formas de enfrentamento da atuação articulada em rede, que eu acho isso muito importante, que inclusive é o que eu estou fazendo hoje em dia, né? Eu estou participando de várias redes de proteção não governamentais, mas que nós acabamos nos se integrando, né? Porque nós damos assistência, acolhimento para as mulheres que sofrem violência doméstica, porque muitas delas não querem ir na delegacia. Muitas têm medo de denunciar, como eu te falei, todos aqueles motivos, né? Então, isso é um caso, uma coisa muito séria. Então, na rede social, nasce a necessidade de enfrentar coletivamente uma determinada situação, problema ou necessidade que atinge direto ou indiretamente cada indivíduo de um determinado grupo ou sociedade. O potencial da mobilização dos seres humanos para enfrentar esses problemas, direcionando coletivamente as iniciativas individuais para um objetivo maior, que é a proteção, né? Eu fiz um resumo gigante, gente, então eu não quero também ficar tomando todo o tempo, né? As vantagens do trabalho integrado e articulado em rede, né? Estabelece vínculos positivos no meio de interação entre indivíduos, porque muitas mulheres não têm coragem de ir, acabam se desabafando, como eu sou procurada, né? No Instagram, no Facebook, muitas mulheres vêm e relatam tudo que elas passam, e eu direciono, por exemplo, para essas instituições, projetos justiceiros, projeto de saia, mulheres do Brasil, virada feminina, empoderadas, todas estamos unidas, né, nos mobilizando, né, em grupos, instituições, para utilizar os recursos da própria comunidade, ajudar essas mulheres. Isso dá maior resolutividade, né? Isso ajuda muito, né? Reduz o número de serviços especializados, enfim, que vai ajudando mais. E tem mais coisas, mas divulgar, né, nos sites dos tribunais de justiça, dos serviços que estão em funcionamento e as formas de acesso. É incrível que tem mulheres que ainda não sabem que pode ligar para 180. Né? Nós ficamos repetindo, e muitas mulheres não têm essa ideia de ligar, né? Promover os canais de comunicação via telefone, WhatsApp ou mesmo presencial com mulheres com grave extremo risco de recidiva de violência, né? Para acompanhamento que é necessário. Enfim, eu acho que eu falei, acho que coisas importantes. Eu não sei se você ainda gostaria que eu falasse mais alguma coisa, se deixa para outras pessoas também. Não, cada convidada, né, fala o que preparou, e aí depois a gente pode, a gente vai abrir, e daí a gente vai discutindo, vai voltando, vamos construindo a conversa aqui. Tá bom. Então eu passo a palavra para alguém. Tá, joia. Qualquer coisa, só me chamar. Muito obrigada, Elaine. Eu que te agradeço. Obrigadão. Eu queria agora passar a palavra para Marina Stuck, por favor. Marina. Abriu, né? Boa tarde a todas. É um grande prazer, uma grande honra estar aqui junto com vocês.
Sou super fã do Projeto Justiceiras, estou seguindo lá, do Mais Marias também. Acho que é muito importante esses projetos, né? E o acesso que a gente dá de conhecimento, de informação, né, para as mulheres que não têm. Eu sou um pouco, vou para frente, vou para trás, mas eu acho que vocês vão me acompanhar aí. Pegando só um gancho no que a Elaine falou, né, sobre a importância das redes para divulgação, é uma coisa que ainda me martela um pouco, principalmente porque eu acho que a gente ainda está num círculo muito restrito, né? A gente não consegue atingir muitas mulheres, dependendo da classe social, da situação. A gente sabe que mulher indígena sofre violência, a ribeirinha também, e elas não têm acesso a essas redes, infelizmente. E eu tenho pensado muito em como chegar até essas mulheres, né? Porque o feminismo e a militância, o ativismo precisa ser para todas. Mas isso é só um gancho que eu fiz agora. Eu preparei minha fala, na verdade, para tentar relacionar os meus trabalhos e principalmente tentar pensar a questão da violência doméstica, do feminicídio, pela arte também, né? Porque às vezes a gente. Os dados são importantes, mas eu venho buscando muito essa coisa desse trânsito. Como que eu levo isso para um público, como eu transformo isso em arte, em comunicação. Então, o meu trabalho de doutorado, eu comecei a trabalhar com as escritas de si no teatro, e aí eu cheguei, né, resumindo a tese de 4 anos, numa conclusão que só agora as mulheres começaram a realmente ter voz e a dizer por si. Então, a mulher sempre foi retratada pelo olhar do outro, que a gente já configura como uma violência simbólica, e a gente sabe que a violência simbólica é todo o terreno para a gente chegar no feminicídio lá na frente, né? E é algo a ser mudado, a base do sistema e do pensamento. Enfim, e quando a mulher ganhou voz e pôde falar no teatro, as principais temáticas surgidas são justamente a opressão, justamente o apagamento da mulher na história, justamente o silenciamento, justamente dizer, olha, a mulher até então era representada assim, mas não existe essa mulher, existem mulheres, né? Então essa é uma das lutas que aí a gente já começa a combater essa coisa da violência simbólica, da representação de gênero, assim como fui cavando outras dramaturgias, e aí um tema bastante recorrente é a questão de estupro também, apareceu em algumas, enfim, esse é o meu trabalho como pesquisadora. E aí o desdobramento de todo o meu trabalho como pesquisadora, como artista, foi elaborar uma peça, eu juntei um grupo de mulheres, e eu queria escrever uma dramaturgia baseada na história delas. Eu queria saber a história de vida dessas mulheres, né? Eu não queria ficcionalizar. E aí eu fui escutando os relatos delas, e cada uma vem de uma vivência, de uma experiência diferente, não eram todas atrizes. E o que eu pude perceber, assim, de maneira geral, que aí é o outro gancho com o documentário que eu estou produzindo no momento, apesar de toda essa pandemia, e aí depois eu chego lá para contar como pretendo fazer isso, eu descobri que tem uma coisa que nos une enquanto mulher. Independente de classe, raça, não interessa. A gente tem medo. A gente tem medo o tempo todo. A gente tem medo ou pelo nosso corpo, ou de não conseguir se sustentar, em coisas mais básicas, e, inclusive, medo de morrer, né? Que aí a gente chega lá no feminicídio. E, inclusive, nós, mulheres, temos medo de homem, de quase todos eles, em algum aspecto. Do chefe abusador, do pai abusador, do companheiro. A gente sente muito medo na sociedade. Isso é um ponto. Aí eu transformei isso numa peça, a gente se apresenta, a gente traz as discussões, desde as violências mais simbólicas até uma das atrizes que realmente sofreu violência doméstica, quase morreu, num relacionamento homoafetivo. E foi o que a Elaine falou, né? Independente de opção sexual, a questão da violência contra a mulher. O machismo, ele se reproduz independente do homem ou da mulher. Enfim, esse é um trabalho, e esse trabalho todo me suscitou essa ideia da questão do que nos une enquanto mulher, eu, Marina, atriz, aqui urbana, até a mulher ribeirinha que não tem acesso à internet. E eu tenho esse pressuposto que é a questão do medo mesmo, em várias instâncias.
E aí, no começo desse ano, aí agora a gente vai um pouco para a literatura, me caiu em mãos o livro da Patrícia Mello, que chama Mulheres Empilhadas, que é um livro que fala justamente sobre feminicídio. E aí, esse livro me deu um start muito grande para criar o projeto Aqui Não Tem Cala Boca. Porque o que eu comecei a pensar nós sofremos violências cotidianamente, todos os dias, das mais variadas formas. Só que a gente não fala sobre isso. Ou fala com a amiga, não é amplamente divulgado. E aí veio a ideia do Aqui Não Tem Cala Boca, né? Agora é a nossa vez de falar e se expor. E aí, depois que eu li o livro da Patrícia Mello, isso me fez mais, me chamou mais atenção ainda, porque eu vi que era um tema muito urgente, e aí eu comecei a fazer pesquisas, a gente chega a saber que feminicídio é a causa de morte número 1 no Brasil, de mulheres, e que o Brasil é o quinto país que mais mata mulher e o primeiro que mata trans no mundo. Então, assim, é o que falou, é uma questão de saúde pública mesmo, uma coisa que tem que ser pensada e trabalhada. E aí, nisso, eu criei o projeto, e é um projeto que visa tanto fazer um mapeamento da violência, primeiramente na cidade de Londrina, que é aqui onde eu moro, mas eu gostaria de estender esse projeto e ir para o Brasil todo, mais para frente América Latina, porque eu sou dessas bem megalomaníaca mesmo, queria ir lá para o Acre, para outros lugares, para até demarcar essas diferenças entre todas nós mulheres. E nisso a ideia desse documentário. O que o livro da Patrícia Mello me despertou? Primeiro, essa coisa do feminicídio, ele não tem idade, ele não tem classe social, ele não tem raça. Só que, sim, é importante a gente pensar nos chamados marcadores sociais das diferenças, porque mulheres negras e pobres morrem muito mais do que mulheres brancas e ricas. Então, é algo a ser pensado. Aí, quando a gente pensa no principal agressor, de novo, a gente volta também, a Elaine já falou um pouco disso, a Dani também, é o parceiro ou ex-parceiro. Basicamente, sempre são esses os caras que nos matam. Questão das armas, eu acho que talvez a Maria Letícia vá falar sobre isso, não sei, mas quando se trata de feminicídio, qualquer coisa vira uma arma. Um fio de telefone, um próprio telefone, a faca da cozinha. É óbvio que os maiores índices são por armas de fogo e armas brancas, mas existem relatos que as mulheres são mortas das formas mais escabrosas possíveis. Então, a questão do corpo da mulher, o quanto o corpo da mulher é estilhaçado, e a gente vê esse ódio da sociedade à mulher representado ali quando a gente começa a estudar feminicídio. Marina, e no rosto também, né, tem muitos casos de golpes no rosto, né, da mulher, né? Principalmente pescoço, coração e rosto. E principalmente quando se trata de arma branca, e também às vezes arma de fogo, muitos disparos ou muitas repetições, o que denota o ódio, né? A gente fala que o feminicídio é um crime de ódio mesmo. Aí quando aconteceu comigo, né? Como? Foi o que aconteceu comigo, né? Que ele me desfigurou o rosto todo, quebrou minha face toda, quebrou o nariz, quebrou fundo de olho, me perfurou meu pulmão, causou insuficiência renal, mas ele desfigurou meu rosto inteiro, ele fraturou meu rosto todo. A questão que a Patrícia Mello coloca aí, ela relata uma morte de uma indígena que tem o seio extirpado, o útero perfurado com cacos de vidro, assim, é um desmembramento mesmo do corpo da mulher, e o rosto é muito simbólico, que se você não vai ser minha, você não vai ser de mais ninguém, é uma agressão de, eu estou barrando o seu direito de viver, de ser, de estar no mundo, né? Essa coisa da mulher como objeto, acho que eu posso falar mais um pouco ainda, né? Eu tô meio correndo, gente, eu sou meio aceleradinha. A questão dos xingamentos em relação à mulher, eu acho que é a violência simbólica, mas ela é muito representativa. É puta, é vaca, é biscate, então é sempre algo relacionado à nossa sexualidade, o que diz muito da sociedade, né? O quanto nós somos privadas
do nosso direito da sexualidade. Parece que aconteceu a revolução sexual, mas sempre que somos ofendidas é em relação ao nosso corpo e à nossa sexualidade. Essa é uma outra questão que depois a gente pode discutir também. Então, eu vejo muito como essa violência simbólica, ela é profundamente atrelada com a questão do feminicídio, do estupro. A gente pega, uma coisa que eu tenho trabalhado bastante, no Aqui Não Tem Cala Boca essa semana, é como as propagandas representam as mulheres. E ali a violência é explícita no corpo da mulher. Tem propaganda de marcas muito famosas que mostram mulheres desmembradas, muita analogia a estupro, a violência sexual. Então, essa violência simbólica, eu acho que ela é muito, a gente tem que pensar muito sobre ela. Os ferimentos sempre mais passionais, eu já falei, crime de ódio, e aí eu volto a falar, acho que vocês duas falaram sobre isso, mas normalmente a gente associa o medo da mulher ao beco, à rua escura, né? Mas isso era uma coisa que as meninas na peça falavam para mim, eu tenho medo de pegar Uber à noite, eu tenho medo de estar andando na rua à noite e ter um cara atrás de mim. Só que, na verdade, a maioria esmagadora dos crimes de feminicídio contra a mulher ocorre dentro de casa. Então, tem até uma frase da Patrícia Mello ali no livro, que eu acho bastante interessante, que é: o casamento é o patíbulo da mulher, é ali que a gente morre, né? Então, aí, se a gente digita ali no Google, vocês já devem ter feito isso ou lido sobre isso, morto por tráfico, assassinato, briga de trânsito, sempre. Mulheres, morta por companheiro, ex-companheiro, isso é muito sintomático, o modo como a gente morre. E aí eu acho que outra coisa que depois a gente pode discutir, para eu não alongar muito minha fala, é a relação também que a pornografia tem com a questão da violência, com a questão da violência sexual, com a cultura do estupro e com a questão do feminicídio. Sempre somos retratadas como objetos, o sexo é visto como um ato de dominação sobre a mulher, então acho que são coisas que a gente tem que pensar também, né? E essa questão de que a gente acha que o modo de combater a violência, aí a Elaine acabou de dar o relato dela, né? É que nós, mulheres instruídas, estamos incólumes a sofrer violência. E no livro, dando um spoiler, a promotora do caso, que está lá, né, acusando a morte da indígena, uma mulher super bem resolvida, feminista, ativista, ela é morta. Só que ela não é morta pelos fazendeiros do Acre que estão até coagindo ela, né, devido ao processo judicial. Ela é morta pela mão do namorado, no caso, ex-namorado, porque ela termina com o cara, que é um cara bem mais novo, ele não aceita o término, vai lá e mata ela. E é uma mulher super instruída. Eu já passei por relacionamento abusivo, a Elaine também acabou de relatar, então nós não estamos protegidas disso aí, né? Então, essa acho que é uma questão muitíssimo importante para a gente pensar que estudo, intelectualidade não nos blinda, né? Nos faz capaz de reconhecer mais facilmente situações abusivas, mas eles não nos blindam de entrar em uma. Aí, só para finalizar, eu queria ler só um trecho do livro, que eu acho muitíssimo legal, e acho que talvez vocês gostem. O barulho veio de mim? Não? Vamos lá. Essa foi a conclusão a que cheguei na minha segunda semana no tribunal. Nós, mulheres, morremos como moscas. Vocês, homens, tomam porre e nos matam. Querem foder e nos matam. Estão furiosos e nos matam. Querem diversão e nos matam. Descobrem nossos amantes e nos matam. São abandonados e nos matam. Arranjam um amante e nos matam. São humilhados e nos matam. Voltam cansados do trabalho e nos matam. E no tribunal, todos dizem que a culpa é nossa. Nós, mulheres, sabemos provocar, sabemos infernizar, sabemos destruir a vida de um cara. Somos infiéis, vingativas, a culpa é nossa.
Nós que provocamos. Afinal, o que estávamos fazendo ali, naquela festa, aquela hora, com aquela roupa? Por que, afinal, aceitamos a bebida que nos foi oferecida? Pior ainda, como não recusamos o convite de subir até aquele quarto de hotel com aquele brutamontes, se não queríamos foder? E bem que fomos avisadas, não saia de casa, muito menos à noite. Não fique bêbada, não seja independente, não passe daqui nem dali. Não trabalhe, não vista essa saia, nem esse decote. Mas quem disse que seguimos as regras? Vestimos mini-saias, decotes que vão até o umbigo e shorts enfiados no cu. Abusamos. Entramos em becos escuros. Temos nossas bucetas ligadas na tomada. Extrapolamos. Trabalhamos o dia inteiro, somos independentes, temos amantes, gargalhamos alto. Sustentamos a casa. Mandamos tudo para o caralho. O curioso é que nós não matamos. Incrível como matamos pouco. Deveríamos. Dadas as estatísticas do quanto morremos, deveríamos matar muito mais. Mas, por algum problema, talvez glandular, talvez estrutural, talvez ético, talvez físico, preferimos não matar. E assim, acabamos jogadas sempre num terreno baldio. Então, acho que eu acho que resume muito toda essa questão que a gente está discutindo, do quanto o mundo ainda é um lugar muito perigoso para a mulher, e aconteça o que acontecer, a questão da culpabilização da mulher em casos de feminicídio acontece demais. Isso, aquela minissérie Coisa Mais Linda acabou de retratar isso muito bem, né? Então, essa era a minha fala, tentei trazer um pouco de arte aqui para a gente, e é isso, aí depois a gente pode conversar. Obrigada, gente. Obrigada, Marina. Realmente é super forte, né, esse trecho que tu leu, assim, e para a gente poder pensar sobre essa culpabilização, né, e toda a dominação masculina, né, que acaba prevalecendo os valores, né, tidos como masculinos. Bom, agora eu queria passar, então, a palavra para Maria Letícia. Por favor, Maria Letícia. Muito obrigada. Boa tarde a todas. É uma honra estar aqui conversando com vocês sobre esse tema que para mim é tão especial, a minha causa de trabalho, eu diria a causa de vida, porque ele se liga à questão da feminista que sou, e eu quero apresentar para vocês algumas questões, eu trouxe algumas imagens. Agradeço o convite, Daniele, cumprimento já as que me antecederam, a Elaine e a Marina, pelo que apresentaram, e o tema é ligado absolutamente à minha história e história de trabalho. O primeiro impacto na minha história de feminista aconteceu justamente quando médica legista, designada na época para atender o necrotério no Instituto Médico Legal, onde eu sou vinculada há mais de 26 anos, sou servidora de carreira do Instituto Médico Legal do Estado do Paraná e lotado em Curitiba, foi um feminicídio. Imaginem, há mais de 25 anos atrás. Não existia sequer lei de feminicídio. Mas a maneira como aquela mulher teria sido morta expressava tão claramente que ela foi morta por ser mulher, que aquilo me impactou fortemente, e a partir de então eu tenho construído um trabalho. Eu vou apresentar aqui, então, minhas imagens, eu vou pedir para a Dina ir me ajudando, que eu não sou muito boa nessas coisas de imagem, acabei de colocar a tela inteira, deve acontecer alguma coisa a seguir. Por favor. Então, já coloquei tela inteira, coloquei permitir, vamos torcer que eu consiga compartilhar aqui com vocês. Eu vou abrir a minha apresentação, me digam se vocês conseguem ver aqui. Então, está entrando? Ainda não, vamos ver. Não ainda? Então, eu vou voltar aqui e fazer tudo de novo. Vai de novo, por favor. A Dina está por aí? Tela inteira. Estou aqui. A Dina está aqui. Ó, Dina, tu Vamos colocando ver tela aí. inteira, agora vai. Demora um pouquinho a processar, mas vai. Eu vou dividir aqui. Me digam quando
Quando vocês conseguem ver? Ainda, ó, tá indo. Tá indo? Isso, pronto. Apareceu. Tá, então eu vou deixar só na primeira tela aqui. Me orientem, porque como eu perco a imagem de vocês, eu não consigo... vamos ver se foi aqui. Tá preta a tela, Priscila? Tá. Foi? Foi? Foi. Então é isso aí. Deixa eu, então, me apresentar. Eu sou a Maria Letícia, como vocês sabem, trabalho já no Instituto Médico Legal há mais de 26 anos, e hoje eu trago o tema, na verdade, um foco que vai além da medicina legal. Eu trago um tema com foco na vereadora. Eu sou vereadora no município de Curitiba e tenho tratado da questão da violência como legisladora também. E eu fiquei tão feliz quando a Marina falou na ONG Mais Marias, que ela conhece e acompanha. A ONG surgiu justamente dentro do Instituto Médico Legal, há mais de 15 anos atrás, quando eu, sensibilizada pela questão do atendimento às mulheres, e não existindo, portanto, uma lei específica, assim, que tratasse, nem Lei Maria da Penha tinha, a gente fundou e criou a ONG Mais Marias, que na época prestava orientação jurídica, encaminhamento, dava suporte, nós fazíamos o que era possível fazer. Nasceu dentro do Instituto Médico Legal e ela se independizou, porque saiu de lá, foi para toda a cidade de Curitiba, a região metropolitana, caminhamos pelo Paraná também com ela. Aqui é a minha atuação como legista na Câmara Municipal. A política para mulheres é o meu foco principal, quase que central, mas ligado a isso eu tenho direitos humanos, e falo em saúde, sou médica, e sustentabilidade, porque quando a gente fala em meio ambiente, está falando de saúde. Para quem não conhece o prédio, eu vou passar algumas imagens. Esse é o prédio do Instituto Médico Legal em Curitiba. É um prédio que tem 5.000 metros de área construída, ele está absolutamente bem estruturado. O Instituto Médico Legal é parte da Polícia Científica, e a Polícia Científica é constituída, como eu disse, pelo Instituto Médico Legal e pelo Instituto de Criminalística. São dois tempos aí que se associam para assistência que sofrem violência. Aí a nossa sala de espera, nossa recepção, vocês veem que o prédio tem assim, conforto. Nós vivemos hoje uma situação muito especial, porque houve esse cuidado com pessoas, e houve esse planejamento ao longo dos anos. Eu fiz parte, inclusive, da época em que se fazia o planejamento planta do prédio, e a gente lembra que esse cantinho aqui é um cantinho onde as crianças vão. Porque existe uma peculiaridade na questão do atendimento da mulher vítima. Quando ela vai para atendimento no Instituto Médico Legal, vítima de violência, ela é acompanhada pelos seus filhos. Sempre. Diferente do que acontece com homens, quando eles vão lá para serem atendidos, vítimas de violência, eles não levam os seus filhos. E as crianças também sofrem violência, e, portanto, a gente já começa o acolhimento delas nessa situação de oferecer a elas um espaço. Aqui são os nossos consultórios de atendimento, são amplos, são confortáveis, e aqui eu estou numa situação muito especial, que é o necrotério. Por que eu coloco essa foto aqui? Porque eu chamo atenção para esse sistema de computador. Antigamente nós fazíamos os exames das vítimas à mão, a perícia era na mão, a gente tinha depois mandado datilografar, às vezes entregávamos à mão da vítima uma requisição para que ela viesse retirar, para ela então encaminhar o laudo. Hoje não, isso aqui é feito online, o laudo é encaminhado online, e há muita agilidade nessa prestação de serviços no Instituto Médico. Aqui alguns equipamentos que não existiam na minha época, vocês observem que aqui dentro da máquina nós depositamos o corpo, muitas vezes para busca de projetos de arma de fogo, por exemplo, que muitas vezes são difíceis de serem localizados. E há 25 anos atrás, quando eu comecei a minha carreira no necrotério, os corpos chegavam com 1, 2 projéteis, hoje eles chegam com 20 projéteis. A violência aumentou por demais, inclusive o número de exames hoje aumentou muitas vezes, quando comparado na época que eu fazia. Eu atendia 1, 2 exames, hoje, olha, 20 é a média, mais ou menos. Então, essa facilidade de atendimento no Instituto
nos dá a certeza e a segurança de que a gente está fazendo um trabalho bastante eficiente. Aqui são as câmaras frias, onde são colocados os corpos que ficam, por exemplo, esperando a ordem judicial para serem inumados, são todos colocados numa condição de respeito. Esta é a mesa de exame que nós fazemos, vocês veem, tem muitas mesas aqui, e a condição de exame é muito boa para o médico legista. Mas, enfim, eu só queria apresentar que a gente vive um momento de atendimento à violência no Instituto Médico Legal em boas condições, embora, com o meu perfil, eu sou muito exigente, assim, e acho que a gente pode, sem dúvida, melhorar muito. A questão da violência contra a mulher, ela passa por algumas nuances muito delicadas, porque eu posso ter uma violência extrema, que é a questão do feminicídio, e uma violência leve, que é a questão da lesão corporal. E a Elaine tratou muito bem disso, quando ela fala que a questão das penas tem que ser revisadas aqui. Então, para vocês terem ideia, o que é uma lesão corporal? É uma alteração física, mesmo que ela seja temporária, mas ela tem que existir, porque eu preciso, como legista, materializar a prova. Se a vítima chega lá e diz, eu estou morrendo de dor no abdômen, ele disse, levei um chute aqui do meu companheiro, e eu não consigo caracterizar a lesão, isso não pode ser descrito realmente como uma lesão corporal, e ela sai de lá muito chateada comigo, porque eu nunca duvido da vítima, ela foi agredida. Só que essa imposição do Código Penal para que se caracterize a lesão é uma coisa que tem trazido, no meu olhar, dificuldade no enfrentamento da violência contra a mulher. O artigo 129 do Código Penal caracteriza a lesão em graus leve, grave e gravíssima, e é baseada nesta avaliação do laudo pericial é que se impõem as penas também. Eu sempre trago alguns exemplos, porque a prática, ela convence mais do que eu ficar contando o que eu vi. Mas se coloquem no lugar dessas mulheres. Ora, se eu for descrever essa lesão, eu vou dizer que é uma lesão que tem tantos centímetros, uma escoriação superficial, localizada na face lateral, tal, do pescoço, são tantas lesões, etc, etc, etc. Da mesma forma aqui, se eu for descrever a lesão, eu vou descrever que ela tem equimose periorbitária, derrame conjuntival, edema, tem algumas escoriações associadas, mas essa mulher enxerga bem. A lei me obriga, como perita, a responder esses quesitos no Código Penal, que foi publicado em 1940, e nunca mais foi revisto. O artigo 129 me obriga como perita, porque eu não posso dizer, eu acho que essa lesão magoou profundamente essa mulher, causou um dano emocional nessa mulher. Eu não posso, como perita, eu tenho que responder os quesitos. Então, no artigo 129, me pergunta o legislador, houve incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias? Ora, escoriação não, equimose não, edema não, portanto, a minha primeira resposta já ao quesito primeiro do parágrafo primeiro é não. Portanto, se essa resposta é não, essa lesão, com certeza, não é grave. Porque a lesão grave determina incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias. Tampouco essa lesão será gravíssima, porque a lesão gravíssima determina incapacidade permanente para o trabalho. Então, qual é o laudo que essas vítimas saem de lá? Elas saem com laudo de lesão leve. Isso, uma grande frustração na vítima, e isso impõe penas leves para os agressores. Deixa eu dizer para as senhoras, o feminicídio não começa no tiro, na facada. O feminicídio não começa no feminicídio. O feminicídio começa aqui, na lesão leve. Diferente desta lesão. Evidentemente, num quadro desse, eu respondo aos quesitos, eu não vou demorar com as imagens, porque elas são do meu acervo pessoal, mas são pesadas. O primeiro quesito do artigo 129, eu já respondo assim, houve incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias? Eu acho que nenhuma de vocês duvida que sim, dada a gravidade daquelas lesões. E sigo aqui respondendo com perigo de vida, como debilidade permanente de membro, sentido ou função, dependendo das evoluções que se seguem a partir do meu primeiro exame.
Muitos casos, então, naquele em específico, como ela teve perda dos incisivos superiores e inferiores, ela teve de certa forma, uma unitilização de uma função, que é a degustatória, a mastigação. Certamente ela vai ter um prejuízo aí, mesmo que ela substitua os dentes superiores e inferiores, e terá certamente uma deformidade permanente. Portanto, a lesão é gravíssima, e daí a reclusão vai de 2 a 8 anos, o que é muito diferente de uma penalização de um grau leve, que muitas vezes é só uma tornozeleira ou é só um serviço social. Então, qual é o meu questionamento em relação a essa questão? A Elaine dizia, pô, mas essas penas, elas têm que mudar. Elaine, completamente. Há necessidade que o legislador faça uma revisão. Se nós queremos enfrentar a violência efetivamente, com boas chances de vencê-la, nós temos que mudar a legislação. Enquanto houver uma pena branda para uma lesão que é mais branda, nós continuaríamos tendo que aumentar o número, ou a quantidade, ou a pena do feminicídio. Porque o feminicídio nada mais é do que um qualificador, ou seja, ele aumenta a penalização do homicídio baseada nesse requinte da mulher ser vítima do crime por ser mulher. Então, se a gente for fazer esta reflexão, efetivamente, onde é que a gente tem que pensar em transitar as mudanças? Na legislação e no judiciário. É importante que o judiciário admita e que comece a aplicar penas mais severas para lesões mais brandas. Porque, na minha opinião, não adianta eu aumentar a penalização do feminicídio. Nós temos que impedir que as mulheres sejam mortas. Não interessa se o homem ficará preso 40 anos. O que interessa é que essa mulher viva e cuide da sua família, e cuide dos seus filhos. Então, é importante que esse trabalho de mudança em relação à violência contra a mulher comece também no legislativo e no judiciário. E, por conta disso, é uma das minhas falas como legisladora agora, como médica legista e como legisladora, é importante que mulheres venham para a política. Este será o grande diferencial no enfrentamento à violência contra mulheres. Porque nós estamos permitindo que homens legislem a respeito de questões ligadas a nós, mulheres. Esse era um parênteses, principalmente porque nós trabalhamos fortemente para que as mulheres se empoderem. Mas quais os recursos, efetivamente, não tampando só aqui com peneira, mas quais são os recursos e as condições, efetivamente, que nós estamos dando a essas mulheres que acreditam no nosso trabalho, como feministas, como mulheres comprometidas com a causa? Se na questão legislativa e judiciária a esse enfraquecimento do poder da mulher, a essa perda do poder da mulher. Então, é possível e é importante que as mulheres comecem a ter a visão e vislumbrem a possibilidade de virem para a política. Eu dou um exemplo. Câmara Municipal de Curitiba são 38 vereadores e vereadoras. 8 mulheres, 30 homens. Na LEP, na Câmara de Deputados Estaduais, são 5 mulheres. Então, tem alguma coisa errada aí. E a solução passa também por uma mudança de comportamento político da mulher. Bom, nós temos coisas boas, evidentemente. Os trabalhos têm sido, no meu olhar, positivos. Há uma evolução favorável nessa questão da assistência às mulheres. Eu começo lembrando a criação das delegacias da mulher, a Lei Maria da Penha, 11.340 de 2006. Lembro, portanto, também a Lei do Feminicídio, que já vou apresentar alguns números. Lembro também a Lei da Importunação Sexual, que foi aprovada em 2018, decorrente de violência contra as mulheres, começou em transporte coletivo. Mas, enfim, nós temos alguns avanços, mas os avanços são lentos e eles devem, com certeza, sofrer aqui, de alguma forma, um apoio mais fortalecido e encorpado da categoria, da classe das mulheres que estão possivelmente desconhecendo esse aspecto ou não prestando atenção nesse aspecto político do enfrentamento à violência.
Eu trago aqui, com relação à violência doméstica, dados da SESP, da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, e faço um comparativo do primeiro trimestre no Estado do Paraná todo. Em 2019, nós tivemos 13.807 casos, e em 2020, 14.989, com um aumento de 8,9%. A Daniele falava agora há pouco do aumento agressivo do feminicídio também. Violência doméstica em Curitiba, no primeiro trimestre. Em 2019, 1.992 casos, em 2020, 2.023 casos, aumento de 1,6%. Quer dizer, não se, é progressivo, não, a gente não vê, e eu explico aqui porque eu mostro uma redução, a gente não vê, na realidade, a diminuição. O que a gente vê, às vezes, é uma situação de estatística, que encobre uma situação muito grave aqui. Por exemplo, na violência doméstica, num comparativo de isolamento social, do dia 16 e dia 15 de abril, que foi o isolamento que foi imposto aqui no Paraná, nós tivemos, comparando a 2019, que foram 4.812 casos, nós tivemos aqui no Paraná 3.884, uma redução de 19%. Isso no período de isolamento social, sabe por quê? Porque as mulheres não conseguiram fazer denúncia, porque elas estavam trancadas com o seu agressor. Tanto que, se vocês acompanham, vários projetos e várias ações para que se facilitasse a denúncia das mulheres estão acontecendo. Várias ONGs, o próprio sistema público, enfim, houve uma redução por dificuldade de fazer a denúncia. E daí se criou, inclusive, no estado do Paraná, o BO digital. Ok, maravilha. Primeiro, todas as mulheres têm acesso digital? Fica a pergunta. As mulheres que vivem em situação de mais vulnerabilidade têm acesso? Segundo, o acesso ao BO não permite o acesso à medida protetiva, ou seja, ela faz o BO, mas ela não tem medida protetiva. Para ter a medida protetiva, ela tem que sair de casa. Então, se isso é um diferencial, eu tenho aqui os meus questionamentos. Com relação à violência doméstica, ainda um comparativo no período em Curitiba, 16 de março a 15 de abril, olha só, comparando com 2019, Curitiba teve 665 casos e em 2020, 579, diminuiu também. As curitibanas tiveram uma redução da denúncia, mas não acreditem que teve uma redução da violência. Estamos falando só de números e não de vidas aqui. Feminicídio, Lei 13.104, de 2015, como eu dizia, ele é um homicídio contra uma mulher em decorrência do fato dela ser mulher. Ok, o feminicídio somente qualificou o homicídio e aumentou a pena, ou seja, a ser cumprida pelo agressor. Mas o feminicídio não está impedindo que mulheres morram. Eu repito aqui, a Daniela acabou de trazer números de crescimento do feminicídio. No Brasil, 2018, 1.122 mulheres, 2019, 1.310 mulheres, e a gente vai passar para outros dados daí do estado do Paraná, 2018 e 2019, 18, 168 casos, 2019, 177, houve um crescimento de 18 para 19, e aqui, 2020, lembrando, são 47 casos até junho. Aliás, janeiro e fevereiro. Nós estamos comparando janeiro e fevereiro de 2020 com o ano todo de 18 e com o ano todo de 19. Não há dúvida. Há um crescimento. E acelerado. Aqui, como legisladora e comprometida com essa causa, eu acho que vocês devem lembrar da Magó, do interior do estado do Paraná, uma menina que foi brutalmente assassinada, e eu trago sempre essa memória da Magó, porque a gente aprovou um jardinete, que leva o nome da Magó, e cuja intenção é que Curitiba se comprometa com a causa do feminicídio. Curitiba se comprometa com a causa da mulher. É importante que a gente possa criar espaços para debate, para reflexão. Não adianta, na minha opinião, ficar dando o nome de escravocrata para nome de rua, para nome de praça. Eu tenho que dar nome às ruas e às praças, coisa que eu faço pouco, é verdade, porque eu acho que esse trabalho do vereador nominando rua é o menos importante,
Mas, neste caso, eu fiz questão, porque é importante que a cidade de Curitiba se comprometa e crie um espaço para que as pessoas comecem a fazer essa reflexão e que a gente possa atingir mais pessoas também. Em relação a Curitiba, o feminicídio no estudo comparativo que a gente fez, em 18 nós tivemos 19 casos, em 19, 17, houve uma redução, só que aqui, janeiro e fevereiro de 2020, nós já tivemos 7, na cidade de Curitiba. E aqui eu chamo a atenção para 2 situações. A primeira delas é que esses dados que eu estou apresentando para as senhoras aqui são dados da Delegacia da Mulher. Existe uma outra condição onde o feminicídio pode ser tratado na Polícia Civil, que é a Delegacia de Homicídios. E esses casos que são tratados pela Delegacia de Homicídios, que são tratados por lá, porque são casos onde existe flagrante, eles não são computados nos casos da Delegacia da Mulher. Portanto, se a gente fizer uma comparação, vamos olhar aqui, 2019, dados da Delegacia da Mulher, nós vamos no total, tivemos 17 casos, 19. Em 2020, até maio, nós tivemos 14 casos, fora os casos que estão na Delegacia de Homicídios, e que não estão computados aqui. Então, há um flagrante crescimento do feminicídio na nossa cidade. Com relação ao período de isolamento social, 16 de março a 23 de abril, nós tivemos um aumento de 12%. E em Curitiba, no mesmo período, nós tivemos 5 tentados e 1 consumado, porque até as tentativas são identificadas quando isso chega a informação no sistema público. Mas imaginem o que não existe por aí de tentativas de homicídio, que a gente não tem conhecimento. Esse aqui é o feminicídio no Brasil, 2018-19, olha, o Paraná se situa aqui na 7ª posição, e todos os estados estão, de certa forma, bem ranqueados. Minas Gerais parece que ainda está liderando, seguido por São Paulo e Rio de Janeiro. Usado, o Paraná, que é uma cidade, que é um estado com recursos, digamos assim, que é um estado avançado em tecnologia, ainda enfrenta esta vergonha de ter o 5º ou 7º lugar matando suas mulheres. Aqui, conforme a região, olha só, sul e sudeste, somando aqui, nós temos 624 casos, o que me preocupa fortemente, porque o sul e o sudeste, em tese, tem mais recursos, né? A gente, quando comparado ao resto do país, a gente recolhe mais, a gente deveria estar usando isso em benefício da violência, ao contrário, né, a gente deveria estar enfrentando a violência com esse recurso. E aqui, o norte, o nordeste, o centro-oeste tem um número menor. Não tão menor, mas a gente tem que ler as estatísticas, né, e considerar que o sul e o sudeste tem muito ainda a fazer pela questão do feminicídio. Eu vou mostrar algumas coisas da minha atuação como legisladora. Eu dizia que eu me elegi falando do enfrentamento da violência contra a mulher. Esta era a minha temática central na minha fala, no meu discurso. Quando eu comecei o mandato, eu já iniciei uma pesquisa, nós fomos a campo com toda a equipe, para saber sobre o assédio sexual, foi na época daquele caso em São Paulo, que prenderam 1 ou 2 homens que estavam abusando das mulheres, ejacularam em 1, 2, enfim. Eu mobilizei a minha equipe para a gente saber como é que Curitiba, né, porque curitibano é muito conservador, ele não gosta de ter problema. Aí eu fiz uma pesquisa e a nossa primeira conclusão, vou voltar aqui, é que o biarticulado é o campeão em assédio. Eu já vou mostrar alguns números, mas eu coloquei em tamanho aqui porque o biarticulado é o que transporta mais pessoas de pé. E o assédio acontece quando as pessoas estão em pé. Seguido depois do alimentador, ligeirinho e do interbairros. E a minha questão em relação aos interbairros é que provavelmente aqui as pessoas já se conhecem da região e diminui o assédio proporcionalmente, eles vão mais sentados, mas proporcionalmente também porque vai com vizinho, conhecido, etc, etc. A gente perguntava na época se a pessoa, fomos para tudo, para ponto de ônibus,
e a gente perguntava para as pessoas, você já sofreu assédio no transporte coletivo? 73,5% das mulheres responderam que sim. Não adianta. Aqui eu tentei montar um gráfico com relação ao horário. Qual era o horário que as mulheres sofriam mais assédio? Todos os horários. Eu não consegui montar um gráfico apontando, ó, de hora tal, não pegue o biarticulado, porque você vai sofrer assédio. Porque o assédio acontece em todos os horários. A gente perguntou para as mulheres, você já presenciou outra pessoa sendo assediada no ônibus? 56,9% das pessoas já assistiram o assédio dentro do transporte coletivo. Aqui são algumas ações que nós fazíamos no nosso mandato. Sim, a gente sempre promove reuniões coletivas, as nossas pesquisas são coletivas, e a ideia é sempre discutir gênero e política. Só lembrando, eu falava, a presença da mulher na política é importante, eu não vou me alongar nesses dados aqui, mas lembrar que em 1929 a gente teve a primeira mulher prefeita, em 32 nós tivemos o voto feminino. Só que aqui a gente precisava da autorização do marido, do companheiro, para a gente poder votar. A gente votava, mas ele dizia para a gente se a gente podia ou não. Aqui, somente então, de 32 a 46, é que nós realmente conquistamos a condição de independência até de escolhermos os nossos representantes, porque até então era um domínio do homem. Em 90 nós tivemos as primeiras senadoras. Eu lembro aqui, a observação é que todas elas eram suplentes, nenhuma delas ganhou em primeira fase de eleição. Em 94 nós tivemos a primeira governadora, a verdade é que foi a Sarney, filha do presidente, mas embora facilitada toda a vida da Rosiane Sarney, ela ainda assim era mulher. Em 2011 nós tivemos a primeira presidenta, e aqui segue o trabalho, a gente faz no nosso gabinete cartilha, a gente trata dos temas, isso aqui é um marcador de livros que a gente usa, mostrando os níveis de violência, e como é que a violência pode progredir, começando, portanto, com um empurrão, e, portanto, desse empurrão chegar no feminicídio. Nós tratamos da saúde da mulher lésbica, bissexual, tratamos da endometriose, tratamos de mulheres trans, tratamos de consumo consciente, e aqui alguns projetos, se eu me alongar, me interrompam, por favor. Aqui alguns projetos de lei que a gente tramita lá. Um deles, eu trouxe alguns, assim, que no meu olhar estão mais voltados à questão das políticas para mulheres, que é a campanha de equidade de gênero e combate ao machismo, que está tramitando na Câmara. Aqui as doulas, a gente deseja que as doulas permaneçam junto da gestante, seu acompanhante, seu esposo, seu companheiro. O acolhimento, a atenção integral às mulheres que sofrem violência, porque o que acontece? Muitas vezes ela tem direito de lei, ok, mas ela mora a 1 hora, 2 horas distante da delegacia, ela tem que se deslocar até lá. Há necessidade que a gente facilite, inclusive, o transporte dessas mulheres, porque muitas delas deixam de fazer a denúncia porque elas não têm recurso para fazer deslocamento. Então, é importante que o sistema público promova esse acolhimento e atenção integral. E eu falo em transporte, mas aqui vejam outras situações. Eu falo em atenção integral. Aqui a PL 107, eu falo em combate ao câncer de ovário, que é um dos cânceres mais difíceis de serem diagnosticados. É importante que as mulheres tenham recurso à saúde. Não ter recurso à saúde ou facilitação da realização de exames é uma violência contra a mulher. A PL 149 estabelece também normas para a repressão do assédio sexual. A gente quer esse assédio de rua, sabe, que a gente passa na rua e todo mundo acha lindo o nosso corpo e diz o que faria com ele se estivesse dentro da casa do fulano. Então, isso também tem que ser reprimido. Não é possível que as mulheres gostem de serem assediadas em vias públicas. Eu falo também em fraudários em banheiros masculinos, para que os homens assumam também a sua responsabilidade em compartilhar e dividir a responsabilidade com as suas companheiras. Eu falo em obrigatoriedade de cirurgia reparadora da mama, porque eu lembro que existe uma lei federal que, em tese, obriga a reparação e a reconstrução mamária imediatamente após a cirurgia do câncer, mas isso não está acontecendo. As mulheres usam por anos próteses de alpiste, arroz, seja lá o que for, porque o sistema público tem limitado o acesso das mulheres a essa reparação, e isto é uma violência do sistema público com as mulheres.
Eu falo em espaços de acolhimento para filhas de trabalhadoras de serviços essenciais, agora durante a pandemia, essas mulheres, muitas delas trabalhando em serviços essenciais, foram obrigadas a voltar para o trabalho, mas as escolas e as creches estão fechadas. E onde elas deixam os seus filhos? Elas ficam com os filhos em casa, perdem emprego, etc, etc. Então, é importante que o Estado reconheça essa situação e que seja facilitador para cuidar dos filhos dessas mulheres. Isenção, eu falava em ônibus, ó, a tarifa, na PL 185, tarifa de isenção do ônibus às mulheres vítimas de violência. Não é possível. Se a gente conseguir efetivamente ter a denúncia de 100% das mulheres que são vítimas, eu fico aqui imaginando o tamanho desta montanha que a gente vai ter que enfrentar. Lei 15.000, e aqui já são leis que já estão sendo aplicadas na cidade de Curitiba. 15.025, a gente priorizou vagas de creche e escola para crianças vítimas de violência e filhas de mulheres que sofrem violência. Porque as crianças que sofrem violência dentro de casa, né? A mãe sai para trabalhar e deixa aos cuidados de alguém da família, o irmãozinho, o primo, o pai, o padrasto, e são esses os agressores dessas crianças, principalmente no que se diz respeito a abuso sexual. A Lei 15.590 obriga bares, cafés, casas noturnas a prestarem auxílio para as mulheres, porque muitas vezes elas são assediadas de maneira agressiva e violenta. Eu conversava com uma barwoman que trabalha nos bares aqui na cidade de Curitiba, porque nós fizemos uma roda de conversa para a gente definir se o projeto procedia mesmo, a gente queria ouvir das pessoas da noite, e ela me disse: Maria Letícia, uma vez eu vi um rapaz quebrar um copo no rosto de uma mulher, porque ela não aceitou a cantada dele. Então, a violência, ela tem que ser coibida de alguma forma, e isso se faz através de lei. Aqui, lei complementar que nós aprovamos agora, ano passado, em 2019, número 114, que proíbe a nomeação para cargos públicos para os condenados pela Lei Maria da Penha. Esse fulano tem que saber, se ele cometeu crime, ele não vai ter cargo público nenhum. Não adianta fazer concurso, não será nomeado. Então, nós temos que criar essas condições, que é o mínimo, no meu entendimento, para que as mulheres efetivamente comecem a ter, de forma efetiva, a sua assistência e a sua proteção em relação à violência. Aqui, falar rapidamente sobre a política do Poder para Mulheres, é um instituto aqui em Curitiba que trouxe uma proposta, uma demanda para o nosso gabinete da lei de 50%. E o que é isso? Nós queremos que 50% das cadeiras da Câmara Municipal de Curitiba sejam para mulheres. É isso, é simples. Porque à medida que metade delas estiverem ocupadas por mulheres, nós teremos equilíbrio nas decisões. Esse é um projeto de lei que a gente quer tornar de iniciativa popular e já estamos trabalhando para isso. Foi um projeto semelhante apresentado pela Sâmia, foge o nome dele agora, os dois são do PSOL. Mas, enfim, em 2019, eles apresentaram esse projeto na Câmara Federal e chamaram de Projeto Marielle Franco. E é isso. Se nós somos metade, é simples assim, vocês não entendem que a proporcionalidade... Nós somos um pouquinho mais da metade, nós somos quase 53% da população. O sistema proporcional de escolha é necessário que aconteça a partir da divisão de cadeiras. Ora, se eu sou metade, eu quero também a metade nas cadeiras. É simples assim. O projeto muda algumas coisas na lei orgânica do município, não vou entrar em detalhes aqui, e aqui é a iniciativa popular que a gente está começando a construir para fazer a votação. Aqui são canais de socorro em Curitiba, que é a Casa da Mulher Brasileira, que já está bem estabelecida e foi absorvida pela rede de atendimento às mulheres. Eu sempre divulgo esses telefones, a Polícia Civil com o BO eletrônico, e aqui é o endereço de acessar o BO, e aqui os hospitais que atendem as vítimas de violência sexual, ou seja, as vítimas que sofrem violência sexual até 72 horas, elas prioritariamente devem se dirigir a esses hospitais, que é o PP, que atende crianças, o Pequeno Príncipe, clínicas que atendem mulheres adultas, e o Evangélico Mackenzie, porque, nesses casos, o perito se desloca até os hospitais para colher material biológico, ou seja, a gente tem que ter materialização da prova. Não adianta essa mulher ir procurar o Instituto Médico Legal uma semana depois da violência. Eu não terei mais condições de coletar provas e perco a materialização, e isso enfraquece por demais
o processo do inquérito policial, enfim. Então, é importante que elas tenham consciência. Aqui é a Defensoria Pública, que divulga vários números de assistência, WhatsApp, etc. Com relação, quase finalizando, a produção de provas, a gente sempre no exame tem a preocupação da questão anatômica, né, porque muitas meninas são abusadas sexualmente, mas elas já mantêm vida sexual ativa, então a gente não tem rotura recente, mas existem lesões, por exemplo, no próprio períneo, que podem ser identificadas e descritas no exame pericial, a coleta de material biológico, que é fundamental, e hoje nós temos o DNA também, que pode ser incluído nesse processo. E uma coisa que eu continuo lutando, porque eu lutei pelo DNA, e agora eu continuo lutando pela perícia local dos crimes sexuais. Por que isso? Porque, certamente em crianças, principalmente, nós vamos encontrar no berço espermatozoide, na cama da criança, nos lençóis, nos cobertores, e a gente pode daí fundamentar a violência. Já finalizando a minha apresentação, aqui são algumas leis que nós aprovamos, eu já falei delas, lei da creche. A gente instituiu também a Semana de Conscientização da Saúde Sexual e Reprodutiva no município, isso é lei, porque à medida que se consiga falar de maneira sem preconceito e sem tabus de sexo nas escolas, a gente vai diminuir a gravidez em adolescentes, vai diminuir a transmissão de doenças sexualmente transmissíveis, enfim, aqui a inclusão no mercado de trabalho, afastamento das vítimas, que a gente pensa que a lei tem que proteger também, os bares que eu falei, o ônibus que eu já contei para vocês. É isso. Então, em tese, esses são os projetos que a gente tem feito, e a gente, cada vez que a gente apresenta isso, a gente sempre pede que acompanhe a gente nas redes sociais. O meu Instagram é maria.leticiaf, para vocês acompanharem o trabalho e acompanharem também as maneiras como vocês podem utilizar, se isso for do entendimento de vocês, também nas suas cidades, etc. A gente gosta de partilhar. E era isso, agradeço a atenção, desculpe ter me alongado, preciso só fechar aqui para ver para que lado eu vou agora. Pronto. Muito obrigada, Maria Letícia, trouxe muitas informações. A Thalita até pediu para encaminhar, se seria possível encaminhar esses slides com os projetos de lei para a gente, né? Eu acho que é fundamental a gente estar informado. A Elaine também trouxe, a Marina, todo mundo trouxe, todos trouxeram muitas informações e reflexões, e realmente o mundo é muito masculino, né? O mundo, as decisões, né, as leis são feitas pelos homens. A gente tem que estar na política, a gente tem que estar na ciência, a gente tem que ocupar esses campos, né, esses espaços para a gente colocar as nossas realidades. E são muitas realidades, as mulheres são muito diferentes, né, elas têm diferentes formas de atuar, de ser, então eu acho que é muito importante a gente se espalhar e, ao mesmo tempo, se unir. As mulheres, eu acho que vocês falaram dessas redes, dessas organizações, isso é fundamental, porque uma mulher confinada, né, dentro de casa, ela tá fragilizada, ela se fragiliza e ela fica à mercê das decisões e da atuação, né, do companheiro, enfim, do namorado, de quem convive com ela. Eu queria saber se as nossas outras convidadas querem falar mais alguma coisa. Não sei se a Elaine, a Marina querem fazer algum comentário geral ou a partir do que as outras falaram. A gente tem uma pergunta também. Deixa eu ver aqui. A gente tem uma pergunta da Sandra. Ela pergunta, ela pede, né, que a gente fale sobre o fato de que conhecido de que muitas mulheres sofrem agressão e ainda tem muita dúvida se devem ou não denunciar, né? O que acontece, quais são os fatores que fazem com que a mulher não denuncie? Não sei se a Elaine quer comentar, a Maria Letícia, sobre essa questão das denúncias, né, o que vocês ouvem e percebem das mulheres, o que elas relatam. Elaine quer falar? Elaine, por favor, ativa o teu microfone.
Vamos ver aqui, Elaine está tentando. Ainda está desativada, Elaine. Elaine, vamos ver. Não, ainda não, Elaine. Achei. Ih, Pronto. ótimo, obrigada. Eu vou falar. A respeito dos motivos que levam as mulheres a deixarem de denunciar, né? Eu fiz uma pesquisa numa outra ocasião, que eu tive uma outra live. Tem 11 motivos. Então, eu não vou, acho que eu não vou falar todos, mas vou falar alguns importantes, né? As vítimas, muitas vezes, elas não identificam o que sofreram como um assédio. Então, existe uma banalização do assédio sexual, né? Que faz com que muitas mulheres não consigam identificar que aquilo foi um assédio sexual ou uma violência. O namorado dá um empurrão, ou te desqualificar, te xingar, te fazer uma ameaça, e a vítima acha que isso é uma coisa pontual, que ele vai mudar, né? Medo, outra coisa, medo de que ninguém acredite nela. Então, às vezes, ela não quer denunciar, porque isso acontece muito, né? Muitas vezes a mulher falar que ela sofreu um assédio, alguma coisa, e no fim se voltar contra ela, como se a culpa tivesse sido dela, né? Então, é difícil também dela poder comprovar, porque muitas vezes esse assédio ou essa agressão vem de uma natureza velada entre quatro paredes, longe do olhar de testemunhas. Então, fica complicado. O medo do assediador. Então, o medo é a palavra de quase todas as vítimas, né? Porque elas têm medo de serem violentadas outras vezes, né? Expostas, porque muitas vezes esses agressores eles podem ameaçá-las de expor o que aconteceu, enfim. As vítimas se sentem envergonhadas, elas têm uma ideia absurda que a violência sexual vai refletir na honra delas, como no meu caso, o que aconteceu comigo. Eu rompi o silêncio e falei, né, tudo o que aconteceu, mas enfim, tem muitas mulheres que têm medo de se expor, têm vergonha, quando na verdade a vergonha tem que ser do agressor e não da vítima, né? Sentimento de culpa. Muitas vezes a mulher ela tem medo de denunciar porque ela acha que o parceiro, o namorado, o marido, vai perder o emprego, entendeu? E ela vai se sentir culpada por estar prejudicando. Muitas vezes a mulher deixa de denunciar por causa disso. Pelas vítimas serem culpabilizadas, né? Isso eu já falei. Medo de reviver a experiência, de ver, se ver o agressor em algum lugar, né? E passar mal. Então, ela tem medo de denunciar e depois, futuramente, encontrar com aquele agressor em algum lugar, né? E aí ela tem que reviver o caso também quando ela vai denunciar. Como no meu caso, eu tive que fazer o depoimento e contar tudo. Medo de perder o emprego, né? Por assédio no trabalho. Por exemplo, a vítima está sendo assediada pelo próprio patrão dela. Então, ela não quer denunciar porque ela tem medo de perder o próprio emprego dela, né? Medo de enfrentar processo e não dar em absolutamente nada, porque muitas vezes acontece da vítima denunciar e simplesmente o agressor vai na delegacia, paga uma fiança, fica livre e fica por isso mesmo, entendeu? Então, muitas mulheres têm medo de que eles vão denunciar e o cara ainda tem que pagar uma fiança e ficar com mais raiva ainda e voltar, né? E fazer uma represália muito pior, né? Faltas de recursos, às vezes ela não ganha suficiente para manter os filhos, então isso piora a situação, né? E deixar o parceiro é frequentemente um processo complexo, né? Com vários estágios, né? Até a mulher conseguir. Dificuldade para denunciar e reportar o medo da violência institucional, dificuldades de acesso, que a gente estava falando, de recursos, né? De, por exemplo, numa delegacia da mulher, eu tive um relato de uma vítima que não foi porque a delegacia da mulher estava a 30 quilômetros da casa dela. E quando ela foi numa delegacia civil normal, eles pediram para se dirigir para a delegacia. Mas eu sei que isso não é uma coisa comum, né? Todas as delegacias parece que têm o dever, né, de fazer o registro.
mas aconteceu isso. E os crimes, muitas vezes, são tratados como um problema entre a mulher e o homem, né? Então, quando falamos que o problema é de todos, né, nem todo mundo concorda, mas isso só reforça a cultura que impede as mulheres de falarem, porque isso, na verdade, é um problema da sociedade, né? Então, todos nós temos que ajudar, né, para que essas mulheres consigam romper o silêncio. Então, são vários motivos, né? São todos esses motivos que eu falei, que aqui foram no mínimo 11. Então, é preciso que a sociedade crie um ambiente seguro para as mulheres. Obrigada, Elaine. A Aninha Braga, ela pediu a palavra. Por favor, Aninha. Tá, ainda está desativado o teu microfone. Não estamos conseguindo te ouvir. Acho que eu vou conseguir. Agora. Oi, tá me ouvindo? Aham. Certo. Eu queria comentar aqui rapidinho que eu entrei na reunião porque eu vi a postagem no Instagram da Elaine, né? Que eu conheci há um tempinho atrás. E eu quero dar os parabéns porque eu tive muito aprendizado em tudo que eu ouvi aqui, então eu achei fantástico. E eu não quero tomar o tempo de vocês, mas eu só fiz questão de falar porque eu trabalho num projeto de um aplicativo que é daqui de Curitiba, uma startup aqui de Curitiba, que lançou um projeto incrível para mulheres em situação de risco e violência doméstica. E ele é gratuito para todo o Brasil. Trata-se de um aplicativo de celular que funciona junto com um botão de pânico externo para mulheres que estão em situação de violência doméstica e para que elas recebam, basta que elas se cadastrem no nosso site e elas vão entrar numa fila de espera. O projeto se chama Âmago, os cadastros já estão acontecendo de todo o Brasil, e o que esse botão de pânico faz é, quando a mulher recebe ele no endereço dela ou no endereço onde ela colocou como seguro para receber esse botão de pânico, porque ele é portátil, discreto, silencioso, ela vai sincronizar o botão com o aplicativo de celular e no aplicativo ela cadastra 5 nomes e telefones de pessoas da confiança dela. Quando ela estiver em situação de risco ou se sentir ameaçada ou em qualquer situação de vulnerabilidade, ela vai deixar esse botão sempre à mão, ou na bolsa, ou na roupa, ou até mesmo dentro da calcinha. Ela vai pressionar esse botão e uma mensagem de alerta é enviada imediatamente para essas 5 pessoas, avisando que essa mulher está em situação de risco e enviando também nessa mesma mensagem a geolocalização dessa mulher, para que essas pessoas possam ir até ela e salvá-la ou acionar a polícia, enfim. Então, eu gostaria que vocês que estão participando da reunião olhassem o Âmago nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e o site, que é www.amago.app. Esse aplicativo já conta com várias mulheres no Brasil que são apoiadoras desse projeto, como a Elaine, que passou por isso e sentiu na pele, né, Elaine? E eu quero deixar bem claro que todas essas mulheres que estão nos apoiando e nos ajudando na divulgação, como a Elaine, não recebem nada para isso, fazem porque realmente impunham a bandeira. Tem outras mulheres também que passaram por tentativas de feminicídio e que estão nos apoiando, vocês vão ver lá nas redes sociais. Então, eu gostaria muito que vocês, a doutora Maria Letícia, a Dani, a outra moça que comentou aqui, leu até uma parte de um livro, eu não vi o nome, mas eu fiquei chocada com o que ela leu e achei fantástico. Ah, então tá bom, a Marina. E eu queria muito chamar vocês para esse aplicativo, porque para ele ser gratuito para todo o Brasil, eu realmente acredito que nós podemos salvar vidas. Então, como vocês são daqui da região de Curitiba, e a doutora Maria Letícia pontuou muito bem ali, muitos dados que são realmente chocantes, e eu sempre acredito que a gente tem que tentar, claro que o projeto é para todo o Brasil e a gente está tentando divulgar em todas as regiões, mas como o berço do aplicativo é em Curitiba,
Eu acho que aqui a gente pode tentar dar voz a essa ideia não, porque isso já está em prática, inclusive muitas mulheres doaram botões, né, entraram em contato conosco dizendo que queriam ajudar financeiramente, que era uma coisa que a gente não imaginava, porque o projeto ele é financiado por grandes empresas que são engajadas com a causa e estão para fechar parcerias conosco, já estamos conversando com essas empresas, mas muitas mulheres, pessoas físicas entraram em contato conosco, e aí nós disponibilizamos um link e elas doaram o valor de um botão, 3 botões, enfim, para que sejam doados para as mulheres que estão na fila de espera. Além disso, a gente faz uma divulgação de que as mulheres, por exemplo, eu conheço muitas mulheres, morei 38 anos em Curitiba, agora eu estou morando na Lapa, mas hoje estou em Curitiba, e para muitas mulheres que eu comentei, disseram assim, mas eu não quero me cadastrar porque eu não quero tirar o lugar de alguém na fila que precisa. Mas nós temos uma campanha onde qualquer mulher pode se cadastrar e ao receber o botão ela pode doar, porque muitas mulheres que estão no contexto do relacionamento abusivo não têm nem força para buscar um recurso ou para tentar uma saída, ou não têm um acesso talvez mais fácil à internet, ou porque está junto com o abusador, certo? E aí, por conta disso, a gente também tem essa campanha de que qualquer mulher pode se cadastrar e depois doar o botão para alguma mulher que ela conheça e que precise, seja uma vizinha, seja uma amiga, enfim, alguém da família. Então, só queria contar para vocês que esse aplicativo existe, e agradecer a atenção de vocês e mais uma vez parabenizar por essa reunião que está realmente fantástica. Tive muito aprendizado aqui. Elaine, obrigada, tá, por me ajudar com o link para eu entrar aqui. Um beijo, querida. Imagina, um prazer. E dizer também que esse aplicativo não é só para mulheres que sofrem violência doméstica, são para pessoas idosas, pessoas deficientes, que também podem fazer uso do aplicativo no momento de necessidade, né? Parabéns. Exato. Nossa, gente, Obrigada, beijo. Essa nossa roda, realmente que importância, né? Tão importante essas informações, a gente se fortalecer, a gente saber que tem muitas mulheres que estão juntas, né? Que estão desenvolvendo aplicativos, que estão fazendo projetos, estão em ONGs, estão fazendo leis, estão na política, estão no mundo e dando voz a gente, né? E olhando para as nossas realidades. Deixa eu só ver aqui, a Marina pediu para falar, né, Marina? Por favor. Temos a Marina. Não, é só um comentário bem pontual, dialogando com a Elaine, sobre as questões da denúncia também. Eu encaro que o atendimento em algumas delegacias, principalmente quando não é a delegacia especializada, é algo que coíbe muito a mulher a ir até essa delegacia, o modo como ela é tratada quando ela é atendida por homens. Isso, eu já escutei vários relatos sobre isso, sobre a vergonha que se tem de se ir, o modo como você é julgada, principalmente em caso de violência doméstica, violência sexual. Outra coisa, eu não sei como é no resto das cidades, mas aqui em Londrina, a Delegacia da Mulher não funciona aos finais de semana, que é justamente quando o maior número de casos de agressão e de feminicídio, então você não tem para quem recorrer, nesse caso especificamente, e agora, se eu não me engano, as delegacias também da mulher não funcionam mais 24 horas. Então, é uma certa dificuldade também para ter o acesso a essa ajuda, que é o que a gente disponibiliza, né, infelizmente, e eu ainda acredito que muitas delegacias são muito mal preparadas e falta muita sensibilidade no atendimento à mulher que está sofrendo violência, né, e aí só para fechar, a violência física a gente vê, né, na maioria dos casos. A Maria Letícia disse que às vezes a mulher chega com dor no abdômen, não é possível detectar nem por exame, mas se você está sofrendo uma violência psicológica muito grande, você não tem como provar numa delegacia. Então,
a gente tem que pensar nesses outros meios, assim, de como as mulheres podem se defender, né? Eu acho que é uma coisa a ser pensada também. Obrigada, Marina. Aqui pela ordem, gente, de inscrição, a Jéssica Luna, que é do Instituto Alice Quintiliano. Por favor, Jéssica. Oi. Oi. Estão me ouvindo? Estamos. Então, em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao Mulheril, né, por mais uma vez, por mais um convite, dizer que é uma honra estar aqui com mulheres fortes, mulheres empoderadas, discutindo esse tema que é tão importante, né. Agradecer a fala da Elaine, da doutora Maria Letícia, da Marina, foram sensacionais, né. E falar um pouquinho da nossa história do Instituto. Acho que quem acompanhou o último encontro, né, o primeiro que eu estive presente, eu falei um pouquinho da história do Instituto, que ele surgiu, também não vou me alongar, né, por conta da história da Alice, que teve a vida ceifada, uma vítima de violência doméstica, que foi, né, teve a vida ceifada pelo marido, e seu filho, Gilmar Quintiliano, acabou transformando essa dor em luta, né, porque assim, nós falamos da mulher, isso é de extrema importância, mas muitas vezes nós esquecemos dos órfãos, né, porque às vezes ocorre o feminicídio, a mulher às vezes acaba sendo esquecida, o agressor, ele acaba sendo punido, mas tem as pessoas que ficam, tem os filhos, tem os pais, tem as mães, tem os filhos do agressor, e o que acontece? Nós precisamos romper esse ciclo de violência, né? Nós precisamos fazer com que isso não seja passado adiante, porque não é porque a menina viu a mãe sendo agredida que ela precisa levar isso para a vida dela. Então também esse é nosso papel quanto instituto, além de levar informação. Tem uma frase que me tocou muito nesse período que eu tenho trabalhado no Instituto, que é: mas ele não me agrediu, mas ele não me bateu. Então eu vejo, levando com a fala da Elaine e da Marina, é que as mulheres, elas não conhecem, elas não têm o conhecimento, e elas acham o seguinte, que a violência, ela é só física, né? Ela não se enxerga na violência, ela não se enxerga vivendo um relacionamento abusivo. Então nós procuramos levar essa informação, né? Mas também abraçar os órfãos do feminicídio, as vítimas indiretas, porque acaba sendo triste esse sofrimento, o ódio, muitas vezes eles levam para a vida. Recentemente nós estivemos na RIC numa entrevista que fala sobre esse órfãos do feminicídio, e teve um rapaz que me chocou bastante, que ele fala que ele vai levar essa dor, esse ódio para o resto da vida. E como que pode ser a vida de um órfão, né? Como que ele vai reproduzir isso na vida dele? Vai ser um potencial agressor? Vai ser uma potencial vítima que vai aceitar essa violência? É natural, natural, vi minha mãe sofrendo, então é isso que a gente não quer que aconteça. Então nós, como instituto, nós quanto né, temos trabalhado para que levar informação e para que isso não se repita e não seja algo repetidor, e que a gente possa acabar e encerrar esse ciclo da violência. Então eu agradeço, não vou me alongar mais, e agradeço a oportunidade por estar aqui, parabenizo a todas, e que a nossa bandeira seja levantada e vamos, né, acabar com a violência, vamos, né, levar todas as informações adiante. Muito obrigada. Obrigada, Jéssica. Realmente, essa questão da perpetuação da violência é muito importante a gente pensar, né? A gente refletir sobre isso. Agora, a Maria Letícia, por favor. Obrigada. Eu só queria fazer uma consideração em relação à questão das delegacias. Assim. Eu acho que foi uma conquista a gente ter a delegacia da mulher. Mas, infelizmente, nem todas as cidades dispõem de delegacia da mulher. Curitiba é uma cidade privilegiada, aqui a delegacia é 24 horas e não fecha nos finais de semana. A gente sabe, Marina, que em outras cidades fecha final de semana, que tem cidades que não tem, são 599 cidades no estado do Paraná, e nem todas as cidades têm. Então, essa é uma conquista que a gente precisaria estender para todas as cidades. Então, esse é um passo. O outro, do meu ponto de vista, a delegacia, ela é especializada no atendimento da mulher, até porque ela tem pessoas mais capacitadas lá, né, para atendimento. Só que, na minha opinião, o primeiro atendimento, justamente considerando, e isso é um pouco polêmico, que eu vou dizer para vocês aqui, porque muitas vão me contestar,
muitas vezes a distância da delegacia da mulher, de onde a mulher mora, ou de onde ela foi agredida, é um fator impeditivo para que ela faça a denúncia. Então, eu, pessoalmente, assim, com a minha experiência de atender as vítimas, né, porque eu estou na ponta, eu estou atendendo a vítima que apanhou, atendendo a vítima que sofreu estupro, eu faço parte daquela equipe que vai nos hospitais, atender as mulheres vítimas de estupro, então eu estou na ponta ali. O que eu percebo? Que essa dificuldade tem atrapalhado demais, assim. Então, na minha opinião, pensando evidentemente que há necessidade de capacitação de todas as pessoas que atendem em todas as delegacias, porque a questão da violência da mulher, ela exige capacitação, um atendimento diferenciado, porque muitos desses policiais usam valores pessoais no atendimento, né? Então, ele é machista, ele vai atender com o machismo dele. Mas eu entendo que há necessidade de capacitação, mas eu entendo que é necessário que todas as delegacias façam o primeiro atendimento. E fez o primeiro atendimento, por exemplo, no Tatuquara, que é um bairro mais distante do centro de Curitiba, ou fez na SIC, ou fez, não importa. Esse atendimento, daí, em seguida, a ser encaminhado para a delegacia da mulher, porque haja continuidade lá. Mas o primeiro atendimento, gente, não dá para deixar sob responsabilidade da delegacia da mulher, porque isso tem impedido muitas mulheres de fazer, sabe, o atendimento. É um pouco polêmico, as mulheres algumas vão concordar, outras não, mas eu gostaria de colocar essa minha opinião aqui para vocês. Obrigada. Alguém quer fazer mais algum comentário? Elaine, por favor. Só uma observação rapidinha a respeito do projeto Alô Vizinho, porque no caso das denúncias, né, normalmente muitas mulheres vítimas não têm condições de irem até uma delegacia, né, mas hoje em dia, pelo que eu fiquei sabendo, até os síndicos ou os vizinhos que ouvirem, né, presenciarem uma agressão de violência doméstica, eles têm, hoje em dia, a obrigação de denunciar também. Então, isso é muito importante, porque, no meu caso, eu fiquei sendo espancado durante 4 horas e eu gritei muito por socorro. Eu gritava não só socorro, mas também gritava o número do meu apartamento, porque eu tinha esperança que alguém fosse ouvir e fosse tomar uma atitude, mas só foram chamar polícia depois de 4 horas. Então, então obviamente que é importante, né, a delegacia da mulher, mas para lembrar que hoje pede-se que todas as pessoas que vejam, que assistam, que saibam, denunciem, porque senão elas podem ser até cúmplices, né? A impressão que eu tenho é isso, né? Então eu queria pedir isso, para as pessoas denunciarem sempre, pelo amor de Deus. Porque às vezes a própria vítima não tem a coragem de denunciar, tem medo. E de repente, parece que é uma lei, né, que obriga que essas pessoas denunciem, já está ajudando muito, né? É isso que eu queria lembrar. Obrigada, Elaine. A Maria Letícia. Eu só queria aproveitar essa colocação, Elaine, e dizer que não são em todas as cidades. Maringá, se não me engano, aprovou. Acho que Maringá aprovou essa lei. Existe uma proposta aqui em Curitiba já protocolada para isso também, mas não há obrigatoriedade. Então, ainda depende das pessoas e da sua sensibilidade acolher essas mulheres. A partir do momento que for lei no Brasil inteiro, aí sim, né, estabelecendo responsabilidades, aí a gente pode contar com isso. Ok. Deixa eu só perguntar uma coisa para vocês, que eu acho que é importante. A gente está falando de um aparato material, né, jurídico, policial, que é fundamental realmente, né, para combater as violências e proteger as mulheres e dar apoio e tudo mais. Mas queria saber de vocês, se vocês não acham assim que tem um trabalho importante também, que é mais imaterial a ser feito, que é justamente essa questão de desconstruir esses valores e práticas machistas, misóginas, né, que a gente tem na sociedade, porque a gente está imerso nisso, está todo mundo, mulheres e homens, inclusive como até a Elaine falou,
vocês falaram, às vezes a mulher não consegue nem reconhecer, ela tá tão enraizado, aqueles valores machistas, eles estão tão, né, a dominação masculina, né, como falou o Bourdieu, ela tá tão enraizada, ela tá nas nossas estruturas cognitivas, ela tá no mundo, ela tá nas práticas. Então, assim, esses homens, eles cometem esses feminicídios por conta, se sustentando nesses valores, nessas práticas que são reproduzidas o tempo todo na sociedade. Então, eu queria perguntar para vocês sobre essa questão imaterial, dessa desconstrução, né, dos valores e práticas que estão naturalizados, e como é que a gente faz isso, né? Como é que a gente consegue fazer esse trabalho também, que é fundamental, né? Que eu acho que é até anterior. A Marina gostaria de falar? Esse é um assunto, assim, que eu tenho pensado bastante sobre ele, acho que eu falei um pouquinho sobre ele na minha fala, né, o quanto essa violência simbólica é o terreno mesmo para que a violência contra a mulher se dê em variados níveis, até que a gente chegue vamos dizer assim, ao nível máximo, que é o feminicídio. A gente tem que repensar, acho que, muitas coisas. Eu penso muito na questão da própria educação das crianças, o modo como isso se dá, né? Acho que a Amanda fala muito sobre isso, como educar crianças feministas, eu acho que isso é uma coisa. Eu acho que a gente tem que combater fortemente a representação da mulher na mídia, na arte, no cinema, nas novelas, porque isso é muito louco. Se a gente pegar a novela de 10 anos atrás, um puxão no braço da mulher, o amor romântico era representado com aquela coisa assim, eu vou, te jogo na parede, a gente tem a música Entre Tapas e Beijos. Então, é algo que eu encaro como da seguinte maneira, é algo da mentalidade ainda, né, algo cultural, que é também respaldado por lei. Então, se a gente for lá nas leis de 1940, a mulher ainda era propriedade do marido. A mulher podia sofrer castigos físicos caso não agradasse o marido. Mulher era uma propriedade, né? E se a gente for mais para trás, a mulher era considerada ali do mesmo nível mental de uma criança, ou do escravo, enfim. Só que esse pensamento patriarcal, essa mentalidade, ela é muito presente na sociedade hoje. Só que ela não é presente só na cabeça dos homens, ela é presente na cabeça das mulheres também. Então, é um processo de desconstrução né, em ambos. Aí você me pergunta, mas como se dar isso na prática? Eu vejo que a mudança vem mesmo, assim, e vai ser muito gradativa e é lenta, né? Mudanças de mentalidade são muito lentas, mas eu encaro como essa educação das crianças um primeiro passo fundamental para que a gente comece a mudar uma mentalidade. Agora, como que a gente vai mudar isso que já tem agora, pontualmente? É algo muito complicado, porque é muito complicado para uma mulher, às vezes, reconhecer que está sofrendo abuso, como a gente estava falando aqui, o abuso psicológico, o simbólico, tanto é que a gente vive num mundo onde o nosso corpo é cobrado o tempo inteiro, julgado o tempo todo, e também é muito difícil para o homem reconhecer que ele está sendo machista e que ele está fazendo uma violência. Então a gente tem essa dicotomia também, que a mulher às vezes não reconhece, mas o homem também, para ele é um comportamento naturalizado que lhe foi ensinado desde criança que é normal aquilo, né? E que é uma coisa cultural e que eu acredito que para mim mesmo, assim, se perguntar o que fazer, são as lutas que a gente já tem no dia a dia, essas discussões que a gente tem nos projetos, no Aqui Não Tem Cala Boca. Eu estou sempre falando bastante sobre violência simbólica, porque eu acho que é uma violência muito difícil da gente reconhecer e a gente acaba reproduzindo muito ela, assim como eu acho que é necessário essa mudança lá no pequeno, no dia a dia, né? Mas eu acredito também, como o trabalho da Maria Letícia, é mudança em lei.
Isso tem que ser mudado, né? As leis que ela apresentou aqui são leis muito bacanas, muito legais, que vão também direcionar a sociedade, talvez, a desenvolver um novo pensamento, né? Mas é um trabalho que é uma mudança que eu vejo que não é instantânea, vai 1, 2 gerações para a gente tentar reverter. Só que aí a gente acompanha que o número de feminicídio ainda em 2020 cresce. Então é uma coisa que é muito louca. A gente parece que quanto mais poder nós mulheres adquirimos, mais castigadas nós somos. Então é uma coisa que eu acho que a gente tem que parar um pouco para refletir também. Obrigada, Marina. Alguém gostaria de fazer mais algum comentário a esse respeito? Não? Deixa eu meter o pitaco aqui, Dani. Eu não ia aguentar, né? Eu não ia aguentar, é que eu estou aqui observando tudo, metade, a Elaine já falou, prazer vê-la, Elaine, e a Maria Letícia também. Daí agora a Marina, eu acho que enquanto não houver políticas públicas, nada vai mudar. Nem a legislação, nem as políticas públicas, aí eu fiquei observando tudo. Como é que a gente pode incentivar as mulheres a ocuparem espaço? Sabe? Há discussões, mas olha que número, 25 pessoas aqui discutindo isso hoje. Então é pouco, é muito pouco, sabe? Porque segundo o que eu percebo é que as avaliações têm que ser feitas de que forma? Apoio a familiares de vítimas, discussões de gênero, né? Nas escolas. Então, como levar isso? E não podemos esquecer que a violência feminina, eu falo de violência feminina porque não é só doméstica, ela ocorre moralmente, psicologicamente, e essa violência, ela não acontece dentro do âmbito onde essas leis, ocorrem, onde tudo é discutido, a mulher, ela não é assediada moralmente numa câmara, numa assembleia, sabe? Veja, a Elaine é pré-candidata, né? Maria Letícia como vereadora. Vamos ver quem pode me responder isso. Você quer saber sobre as políticas públicas? Sobre o assédio nos espaços... Eu falei sobre o assédio dentro do ambiente, do próprio ambiente. Porque não é possível que a nossa sociedade machista, que uma mulher bata um trabalho feito da Maria Letícia, desculpe, por exemplo, que ela não bata de frente com alguns outros colegas de Câmara. Posso contar? Eu acho que é isso que, sabe, que eu fico pensando, que tem que ter esse incentivo. Nós temos aqui em Curitiba a mandata coletiva, por exemplo, vai ter a mandata das pretas, mas será que elas vão conseguir chegar até lá? Eu posso colocar minha experiência dentro da Câmara Municipal? Uhum. Primeiro assim, Ana, você está fazendo a leitura perfeita. A gente sofre. Tudo que todas as mulheres sofrem nas ruas e nos ambientes de trabalho, enfim, nós, mulheres políticas, sofremos dentro das plenárias, dentro das câmaras, municipal, estadual, federal, enfim. O assédio, a misoginia, o sexismo, tudo isso é muito publicizado, mas disfarçado pela questão de a linguagem e a política. Então, torço que a mandata das meninas seja escolhida pela população também, para que se elejam. É importante que mais mulheres venham. A gente tem que formar e tem que entender definitivamente uma palavra que chama sororidade, que é tão falada no feminismo, né? Mas na prática, quando a gente precisa que ela seja aplicada no dia a dia, isso, infelizmente, ainda está longe de ser uma realidade. Então, digo de certeza, o assédio, a misoginia, tudo isso acontece dentro das câmaras, disfarçados pelo discurso machista dos políticos,
e também das mulheres políticas. Porque nem todas as mulheres que são eleitas, elas têm com elas a pauta da mulher. E muitas vezes essas mulheres também eleitas, elas têm um discursinho machista também. Porque muitas vezes, para ocupar o espaço dentro da política, elas se travestem com um homem, no sentido de ter um discurso igual a um homem. Muitas vezes a literatura tem apontado que elas se vestem como homens, né? Usam terno todo dia, elas têm uma postura mais masculina, porque elas tentam conquistar esse espaço copiando o comportamento daquele que domina o espaço. Então, é uma luta dura, diária, que a gente não pode desistir, e por isso eu estou sempre insistindo que as mulheres participem da política. Eu digo que a nova política é uma mulher, não tenho dúvida disso. Ótimo. A Elaine quer falar alguma coisa? Mais alguém? Não? Alguém tem mais alguma pergunta? Eu acho que tinha uma pergunta eu acho que era da Thalita, que estava perguntando aqui, essa aqui ficou perdida. Quando a violência é com terceiros, né? Se você ouve ou vê, o que fazer? Mas aí a Elaine falou da denúncia e tudo mais, né? Acho que a gente trouxe vários elementos, trouxemos um aparato grande, né, para dar esse suporte para as mulheres. A gente está quase encerrando. Eu queria saber se as nossas convidadas querem falar mais alguma coisa, considerações finais, né, encerrar, se vocês querem. Elaine, por favor. Eu gostaria de agradecer a você, a todas as participantes, recebam os meus cumprimentos, foi um prazer, uma honra participar, aprender também, ouvir a todas vocês, espero que a gente possa se ver em outras rodas de conversa tão boa quanto essa, adorei. Muito obrigada, viu? Foi um prazer. Obrigada, com certeza, Elaine, obrigada. Mais alguém? Eu também, só quero agradecer, dizer da minha admiração por cada uma de vocês, pelo trabalho que vocês estão fazendo nos espaços e nos segmentos que vocês ocupam, e quero deixar o mandato à disposição. O mandato é coletivo, gente. É para vocês efetivamente se sentirem acolhidas lá. Eu digo que é uma mandata também, porque nós somos 9 mulheres e um homem. A gente cumpriu a cota do homem, assim, né? Não podia deixar de cumprir, mas nós somos, na grande maioria, mulheres lá. Muito obrigada pela oportunidade e contem sempre comigo. Obrigada, Maria Letícia. É tão bom, né? A gente estar junto aqui, ouvindo vocês, a gente se fortalecendo. É sensacional. Marina, por favor. Também, só para agradecer, foi uma grande honra para mim estar aqui hoje, poder falar sobre o projeto, trocar ideia. Eu acho que assim, é um dos lemas que eu sempre coloco lá no Aqui Não Tem Cala Boca, que é o juntas somos mais fortes mesmo, porque eu acho que o negócio é que com a gente mesmo, entre nós mulheres, juntas, dando as mãos, e tentando essa mudança mesmo, mas uma mudança efetiva, né, na sociedade. Então, foi muito legal conhecer todas vocês aqui hoje, agradeço pelo espaço. Obrigada, Marina. Muito obrigada a todas que estiveram aqui com a gente, muito obrigada pelas informações, muito obrigada pelas reflexões, pelas questões, e a gente está junto aqui, né, se fortalecendo, se instrumentalizando. Sensacional, gente, muito obrigada mesmo, e vamos continuar esse trabalho, né, vamos continuar juntas, vamos continuar no Mulheril também, amanhã tem mais Mulheril, daqui a pouco tem mais às 7 horas, e muito obrigada, e a gente continua junto. Seguimos juntas. Tchau para vocês. Beijo.